Gostou da chegada de Ancelotti, então, nesse final de semana meio que de CBF? O que impressiona no Ancelotti... É o bonezinho esquisito, né? Não precisava atrapalhar o topete. Bonitinho. Gostou do bonitinho? Bonitinho ali. Mas é porque, goste ou não goste, queira ou não queira, é impactante. Né? A chegada do Ancelotti é impactante. E o que dá pra gente perceber nesse início? Que provavelmente, mesmo assim não dá pra cravar, ele vai ter autonomia e vai ter condição de fazer o que ele acha, que ele vai com as convocações e ele vai ter um respaldo e um respeito dos atletas. Esse eu acho o grande trunfo do Ancelotti no Brasil. Ele é um grande organizador de time dentro de campo? Não. Já falei sobre isso aqui. Até preferia outros pensando na parte tática. Mas como um líder, como a pessoa do Ancelotti, a figura do Ancelotti, pensando em atletas também com grande nome no futebol mundial, isso vai ser muito legal, porque é um cara muitíssimo respeitado, se não for o treinador mais respeitado do mundo. Então, assim, é impactante o Ancelotti, a forma como ele chegou, e pode ser que isso seja importante pensando aí, né, que é o objetivo principal do Brasil, a conquista da Copa do Mundo ano que vem. Só um detalhe dentro dessa questão da autonomia que o Rafa citou, e eu concordo com ele que provavelmente vai ter muita autonomia o Ancelotti, mas eu tô até curioso para a entrevista dele hoje. Eu não sei até que ponto ele vai poder e vai querer ser sincero a esse ponto, mas é um grande delírio achar que essa lista aí tem a mão do Ancelotti pesando forte. Né? Sim, a primeira, né? Essa primeira lista aí é da comissão técnica fixa da CBF, com o Rodrigo Caetano e tudo mais. É claro que ele deve ter dado algum pitaco de alguns jogadores que ele conhece, de alguns jogadores que ele fazia questão que estivessem, mas essa lista não é dele, nem pode ser dele, né? Porque, diferentemente, por exemplo, do Fernando Diniz, que foi técnico interino da seleção brasileira e tinha que dividir com o clube, o que não é fácil, mas que conhecia perfeitamente todos os jogadores do futebol brasileiro, né? Não só os que estavam aqui no Brasil, mas os que jogam nos principais clubes da Europa. O Ancelotti não é esse o caso, né? O Ancelotti certamente não acompanha a fundo o Campeonato Brasileiro, os times brasileiros, alguns jogadores de clubes de menor expressão na Europa, mas que são convocáveis, enfim. Ele vai passar a se inteirar disso de uma forma mais profunda a partir de agora. E essa lista, por mais que, repito, tenha o peso da mão dele, acho que é pouquíssima digital do Ancelotti nessa lista, pelo menos. Incrível, hoje vai acontecer, né, a convocação, a partir das 3 horas, vai ter a apresentação do Ancelotti. A CBF recebeu 500 pedidos de credenciamento. E só pôde dar 200. Ou seja, teremos hoje 200 jornalistas. Porque querendo ou não só a convocação, como a primeira entrevista dele como treinador. Mas é muita gente, CJ. É impressionante, é muita gente. Pedidos de todos os lugares do mundo, inclusive. Vamos acompanhar aí o professor Ancelotti fazendo a sua convocação. É o primeiro técnico estrangeiro da história da seleção brasileira. Tem muita história ali, né? E a seleção brasileira também. E a seleção brasileira, gente. E a seleção brasileira, exatamente. Com todos os problemas, com todos os casos de corrupção e possíveis casos de corrupção, é a seleção brasileira. Maior ganhadora aí de Copas do Mundo, não tem jeito, é a seleção brasileira. Tem que respeitar também.